o mero psicanalista, há uma reversão para algum caso de esquizofrenia? Bom, essa resposta ela é histórica, digamos assim. O antigo hospital psiquiátrico, a clínica, em Zurique, Burgosli, era uma clínica universitária vinculada com a Universidade da Basileia, em Zurique. Traz uma série de registros clínicos, principalmente pelo Dr. Jung Bleuler, professor de Carl Gustav Jung e professor de inúmeros outros trabalhadores, Rorschach, por exemplo, da psicologia, da psiquiatria, da própria essência desdobrada da psicanálise. Então, podemos afirmar que os números, os registros, as estatísticas de reversão da esquizofrenia são pequenos. São pequenos. A psiquiatria em si, no século XX, início do século XX, 1905 a 1920, por exemplo, falava-se muito que a esquizofrenia era uma toxina mental, que causava o complexo de lesão no cérebro, né? Então era uma psiquiatria extremamente organogênica, né? Biológica. E com isso, tendo o cérebro um órgão lesionado, e com isso, sendo que o cérebro dificilmente se regenera, ou praticamente não se regenera, um atestado, um diagnóstico de esquizofrenia era quase como um dito adeus à vida do ser humano. Mas o pioneirismo de Carl Gustav Jung, Pierre Janet, próprio Esquirol, Pinel, que arrancou as correntes dos esquizofrênicos, dizendo que eram seres humanos, começaram a investigar os estudos de Sigmund Freud, notadamente na questão dos avanços que o Talking-Cure, que é a cura pela palavra, fazia nos casos histéricos, de histeria. Os casos de histeria pegavam principalmente as mulheres e eram ditos como hister, no antigo grego, útero. Pensava-se que somente as mulheres com alguma inflamação, algo semelhante à endometriose ou algo semelhante a uma inflamação das trompas, do tubo de Falópio e etc. Mas digamos que se acreditava que o útero, sofrendo alguma crise inflamatória, geravam os processos histéricos, as dores, que hoje se fala muito correlacionado com a fibromialgia. Mas é interessante ressaltar que Freud estuda e analisa que quando a pessoa verbalizava, livre associação, sob a atenção flutuante do terapeuta, verbalizava os seus traumas, principalmente repressões sexuais da infância, essa pessoa, muitas delas se curavam, muitas pacientes se curavam. E essa cura veio principalmente numa questão do alívio, do que Freud chamaria do retorno do recalcado, do alívio dos conteúdos reprimidos no inconsciente. Mas Jung começou a analisar, na sua obra A Psicogênese das Doenças Mentais, o estudo da demência precoce, que é o nome que antecede a própria esquizofrenia. Jung Bleuler cunhou o nome de esquizofrenia, que seria uma cisão, uma divisão da mente, uma cisão que Jung vem falar do eixo ego-self, uma cisão do psiquismo, da questão do discernimento, o que é consciente, o que é inconsciente.
o que é uma realidade do que é uma fantasia. Então, raros casos, mas existem, que quando o paciente, submetido aos tratamentos, isso numa época que não tinha ainda a psicofarmacologia tão avançada, porque essa psicofarmacologia, os primeiros antipsicóticos foram sintetizados na década de 50, 1950 em diante. Então não tinha na época. Então era um verdadeiro milagre quando um paciente internado em Burgosli conseguia fazer a talk cure, conseguia falar dos seus traumas, dos seus medos, dos seus anseios, e ele conseguia fazer o que Jung falou de fechar, se proteger daquela fantasia que estava emergindo, estados surtos, psicóticos, alucinações, delírios e etc. E muitas vezes o que na Idade Média era falado, da ação do daemon, o daemon de Sócrates, o espírito que influi no psiquismo, foi então cunhado uma questão muito importante. Quando a pessoa conseguia perdoar a si mesmo de um trauma, perdoar a si mesmo de uma dor reprimida, começar a fazer o bem de alguma forma, retornando às suas raízes religiosas. Se era a religião judaica da família, ele voltava à mesquita. Se era protestante, ele voltava à igreja. Se era católico, ele voltava também ao templo religioso, à igreja, e assim por diante. Quando o paciente retornava a estudar a questão moral, a se esforçar para dar sentido ao seu pensamento, mesmo ele sendo fantasioso, e naquele fiozinho que o terapeuta consegue puxar, de ele não cair totalmente na fantasia, onde 60%, 70% era fantasia no psiquismo, 20%, 30% era no seu toque, momentos de realidade. Às vezes o embotamento, a hebefrenia, a catatonia. Pacientes em Burgosli ficavam 5, 10 anos sem falar. Mesmo o médico chegando e perguntando e interagindo, eles ficavam calados totalmente. Dizia-se certas anedotas. Os pacientes se calam para economizar o idioma alemão. Eles falavam isso porque na Suíça o idioma alemão é muito falado. Então, nesse ponto, o germânico, o alemão. Então, nesse ponto essencial, quando o paciente ele resgata suas raízes essenciais, começa a se dedicar, como uma ferramenta que vai retirando as arestas, que vai quebrando o calcário, que vai trazendo luz, magnificamente luz ao pensamento, vai substituindo o pensamento delirante, o pensamento fóbico, o pensamento de perseguição por amor, por perdão, vai incrementando aí uma questão antropossócio-psicológica de dizer para si mesmo: se eu errei, eu peço perdão, se eu magoei, eu peço desculpas, se eu feri, eu restituo, se eu machuquei, eu acolho. Quando há essa interface, há uma explosão de oxitocina no organismo, o bem proceder, a caridade, cozinhar para alguém, lavar roupas para alguém, dedicar o bem para alguém, dizer eu te amo para os pais, ou a memória dos pais, Então, nesse retrocesso de resgatar o ser em si iluminado e venturoso, que é o Filho do Deus de amor, de criação e de paz, associado a um tratamento psiquiátrico, hoje em dia, que utiliza medicamentos como a olanzapina, a quetiapina, o lítio, a risperidona e etc., que vai regular a oxigenação do cérebro, que vai trabalhar no córtex cerebral, no sistema nervoso central, que vai melhorar os níveis dopaminérgicos, a estimulação de dopamina, de serotonina, noradrenalina. Com tudo isso, o sistema neurológico aveludado pela medicação tomada certinha. E uma terapia que resgata a dignidade moral, a essência, e faz a pessoa falar. Mesmo os conteúdos que eram delirantes, ele coloca para fora, limpeza da chaminé, talking cure, falamos novamente, o cura pela fala,
há então uma esperança de recuperar. Em alguns casos, quando passa a metanoia depois dos 40 anos e se reestrutura num hábitos de vida saudável, retira-se muitas vezes o glúten da alimentação, diminui a lactose, as gorduras trans, faz uma atividade física, a caminhada, o Cooper, a leve flexão da calistenia, então vai trabalhando toda essa interface, frequenta o templo, se recolhe para orar, mindfulness, né? Meditação, tem alguém o orientando, o estabilizando, o fornecendo subsídios, conhecimento, uma leitura, por mais edificante e simples que seja, uma leitura, o hábito de ler, de mergulhar, de não ficar refém somente dos meios de comunicação. Com isso, assim, eu falo, Homero psicanalista, força e coragem de reerguer pessoas com esquizofrenia, quando elas vão e voltam. Algumas vão e não voltam. Então precisa do apoio, do respeito, da dedicação de terceiros, de cuidadores. Mas aqueles que vão e voltam, casos como Jung assinalou, né, de um jovem rapaz de 30, 40 anos que estabilizou os seus níveis de ansiedade, de estresse. Ele se apaixonou por uma moça, a moça casou com outro, ele trabalhou como arqueólogo, ele teve idas e vindas a Burgosli, mas ele fechou a porta da fantasia. E como se num ato divino ele clamasse a Deus e aos bons espíritos de Deus, aos bons anjos de Deus, o retorno à sanidade. Depois da sanidade, dizia Emmanuel, vem a lucidez. Depois de um ato tempestuoso, vem o equilíbrio. Depois do refém das toxinas mentais, dos convívios tóxicos, das energias deletérias, do refém do medo, da situação, da dificuldade, cria-se a coragem de reerguer-se. Quando a dor da mudança é maior que a dor de permanecer estático, você muda. Então há resquícios de amor para aqueles que têm lá no fundo a boa vontade em querer se soerguer. E uma fé, repetimos, muito ardente, num Deus de amor que nos criou para ser feliz. Essa pequena explanação vem para trazer alento e esperança, para que enfim possa ser divulgada em meios onde há pessoas que temem, né, esse mal insidioso da estrutura psíquica, e possam crer que a psicoterapia é um excelente método criado já há mais de 100 anos para nos ajudar a nos fortalecer. Você merece de alguma forma ter momentos felizes, e esses momentos felizes incidem na tua alma quando há uma esplendorosa força arquetípica, o arquétipo da luz, o arquétipo do pai, o arquétipo do cuidador, o arquétipo do leão. A nobreza e a simplicidade unidas dentro de ti, como um narcisismo recuperado primariamente, não aquele que fere o outro, mas aquele que cuida de si, como uma vaidade intelectual e moral que não quer se sobressair do outro, mas quer trabalhar em si. Quem se ama, se cuida, se instrui, se protege e faz a caridade, não pensando economicamente apenas em ganhar o céu, mas pensando em servir nas orlas celestes do Cristo de Deus. Homero Robert Filho, psicanalista e psicoterapeuta, muita luz e muita paz no teu coração.